Antes de começar este vídeo, um aviso rápido. Estão abertas as aplicações para a minha mentoria Premium. É o meu processo de seleção de mentorados, consultoria direta comigo para montar a sua carteira para 2026, no ano que promete ser um dos mais difíceis. Este ano a estratégia entregou mais de 100% de resultado. Se você quer participar, o link para o cadastro está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora vamos para os Estados Unidos, onde o Fed acabou de admitir na prática que perdeu o controle do próprio remédio. O quantitative tightening terminou sem devolver o balanço nem perto do que era. E isso muda completamente a leitura do mercado para 2026. 2 de dezembro chegou e o fim da política de venda de ativos do Banco Central americano, que começou ali em 2022, 2023. O Fed tinha como objetivo vender o seu balanço, né? Toda a impressão de moeda que o Fed fez nas últimas décadas, comprando ativos no mercado, principalmente na pandemia, levou no pico de 2022 esse balanço para acima de 9 trilhões de dólares. E o Fed pretendia, com a alta de juros, passar a vender esse balanço, né? E diminuir sensivelmente essa quantia. E o Fed tentou usar essa política, mas não foi o suficiente para voltar ao ponto que estava antes da Covid. Antes da pandemia, o balanço do Fed estava em torno de 3,5 trilhões de dólares. E, como eu disse, bateu um pico de 9 trilhões e agora está terminando no mês de dezembro de 2025, com o balanço chegando em 6,7 trilhões de dólares. Ou seja, 75% acima do que estava antes da pandemia. A intenção do Fed, ela acabou saindo pela culatra, né? E possivelmente vamos ver o Fed voltar a injetar liquidez, como eu venho antecipando para você aqui, algo que eu venho apostando desde 2023. Eu apostei que esse dia chegaria, que o Fed em algum momento iria parar com a política tightening, iria voltar para o quantitative easing, iria voltar a comprar ativos no mercado, até porque, num segundo momento, quando o Fed continuar com essa política de corte de juros, a gente vai começar a perceber que a inflação está indo na direção contrária. Isso significa que os yields do Tesouro americano tendem a subir ainda mais. Isso vai atrapalhar o crédito imobiliário americano, a economia americana, e o Fed não quer ver uma disparada dos yields e, inevitavelmente, vai voltar a imprimir moeda para estabilizar e comprar esse tesouro. E o que está acontecendo agora no Japão pode ter impacto direto nesse movimento. O Japão anunciou um grande pacote aí de subsídios, né? A ideia que eu venho comentando aqui com você, e possivelmente pode acontecer, isso ainda não está descartado, é que o Banco Central japonês, o BOJ, vai passar a vender o Tesouro americano que tem em custódia, né? Hoje o Japão é o maior credor dos Estados Unidos. E se passar a vender, o Banco Central japonês vai trazer um grande efeito colateral no Tesouro americano. E sem o Fed comprando, né, essas pesadas vendas do Japão, que vai usar esse dinheiro para financiar esses subsídios, e nesse ponto de vista o Japão está correto, ao invés de continuar imprimindo iene e piorando o problema da inflação, né, inevitavelmente tendo que correr atrás do próprio rabo, porque toda vez que a inflação sobe, os investidores passam a vender o tesouro japonês, o Banco Central precisa imprimir mais moeda para comprar ainda mais tesouro japonês e evitar que os yields do tesouro japonês suba, e está chegando agora a 2% os yields de 10 anos, né, com o Banco Central japonês ameaçando subir juros aí na próxima reunião. Essa alta de juros já trouxe impacto no curto prazo nos mercados, e isso pode acelerar esse movimento, se confirmado, do Banco Central japonês vendendo tesouro americano, como está fazendo outros bancos centrais do mundo, que estão se desdolarizando e comprando ouro, por exemplo, vai acelerar o processo do quantitative easing do Banco Central americano. Então, o Fed termina a política tightening com um balanço perto dos 7 trilhões, o que abre espaço que no próximo quantitative easing a gente deve ver o pico desse balanço ultrapassar o pico anterior de 9 trilhões e chegar acima dos 10 trilhões
O que mostra isso também não é só essa situação japonesa, é também os pesados gastos do governo americano, que continua passando medidas de gastos elevados para os próximos anos, né? Tanto democratas como republicanos continuam sem uma política fiscal adequada e o Fed vai precisar cortar juros para ajudar com esses juros da dívida e vai precisar continuar imprimindo moeda no quantitative easing para alimentar essa política, né? Outra coisa importante a gente comentar é que o Fed, quando começou com o QE, né, com quantitative easing lá na crise do subprime em 2011, o primeiro quantitative easing, o Ben Bernanke ele disse que era uma política provisória, que o Banco Central estava comprando títulos ali, entrando no mercado momentaneamente, que em segundo momento ele venderia esse balanço e ajustaria o mercado. Isso foi uma grande mentira para o Congresso americano. Depois do Quantitative Easing 1, tivemos o Quantitative Easing 2, o Quantitative Easing 3. Na pandemia houve o quarto, com a grande bazuca de dinheiro, e em breve vamos ter o 5. E cada Quantitative Easing, cada pacote deste foi maior do que o anterior. O segundo foi maior que o primeiro, o terceiro foi maior que o segundo, o quarto foi maior que o terceiro. E claro que vamos ver, do ritmo que está indo a coisa, o Fed, nesse quinto QE, passar a pressão de moeda que foi feita na pandemia, né? E isso beira o assustador, né? Para você ver para onde está indo a economia americana e como o dólar realmente vai pouco a pouco perdendo essa referência de reserva de valor global. Não é à toa que o ouro sobe da forma que está subindo frente ao dólar esse ano, mais de 50% até aqui. Vimos logo quando foi anunciado o fim do quantitative tightening, né, que já estava programado para o dia 2 de dezembro, uma crise também no mercado de overnight bancário nos Estados Unidos. O Fed teve que injetar alguns bilhões ali para estabilizar. Essa injeção não acontecia desde 2021, lá na pandemia, né, que mostra que o Fed já voltou a imprimir moeda, apesar de não estar oficialmente fazendo isso. A M2, né, que mostra a circulação de moeda americana, ela cresce mais de 5% esse ano. Então, mesmo com a alta de juros nos Estados Unidos, não foi suficiente para conter a liquidez. Aqui no Brasil foi maior, né? Foi 8% em 2025. Então, a quantidade de moeda em circulação nos países do mundo ela vem crescendo ano após ano. Acontece no dólar, acontece no real. Os governos continuam com políticas populistas gastando pra caramba, né? Sem se comprometer com esses gastos, endividando a população, empobrecendo a população com mais inflação, porque esse endividamento, esse aumento da oferta de moeda circulando, ela acaba sendo empobrecimento e isso acaba impactando em mais políticas populistas e é uma bola de neve, né? A coisa vai se retroalimentando. Então, estamos vendo o Fed chegar ao fim do quantitative tightening nesse exato momento. Quando a inflação começa a correr para cima de novo, o Fed provavelmente vai cortar juros nessa reunião de dezembro. Esse corte de juros ele vai continuar acontecendo. O próximo presidente do Fed ano que vem deve ser ainda mais dovish do que o atual presidente, né, o Jay Powell. Esse vai ser indicado pelo Trump, e o Trump quer juros mais baixos e possivelmente vamos ter ainda mais corte de juros pela frente, o que vai levar a inflação a correr mais rápido para o outro lado. Inevitavelmente, a leitura correta desse atual momento é o que o ouro está fazendo. O ouro subindo 50% em apenas um ano frente ao dólar não é algo comum, não é normal. E como eu digo aqui, o ouro subindo dessa forma mostra que tem algo de podre no ar, né? O QT acabou, o QE volta, os Estados Unidos estão presos no sistema que só funciona imprimindo. Se você quer acompanhamento direto nessa leitura macro, QT acabando, QE voltando, metais reagindo e quer montar a sua carteira de investimentos com estratégia para 2026, faz a aplicação para a minha mentoria Premium. O link você encontra aqui na descrição
deste vídeo. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo. Se não está inscrito ainda no canal, eu te convido a se inscrever no canal e acionar o sininho da notificação para receber quando os novos vídeos forem ao ar. Até o próximo episódio, bora! Tchau!